A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa e sua família nessa manhã. E eu quero pedir para você que quando você abrir esse vídeo hoje, não pule ele não, fica até o final, que no final eu vou estar orando pela tua vida, para Deus abençoar a tua casa e a tua família, amém? E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Seja bem-vindo aqui para todo dia de manhã você escutar uma palavra de Deus para o teu coração. Deus tem prazer de querer te abençoar, meu irmão, minha irmã. Você homem, você mulher que está aí do outro lado. Deus quer te abençoar. Não ignora a palavra de Deus, não, porque se pela palavra de Deus você não conseguiu o que você está pedindo a Deus, o que você quer de Deus, você não vai conseguir por outro meio, não. E se conseguir por outro meio errado, você vai perecer depois com aquilo ali. Então é melhor você ouvir a palavra de Deus, ver os conselhos que Deus tem para te dar e você tomar uma atitude certa, numa direção certa, tá entendendo? Permanecer firme nos caminhos de Deus, na direção de Deus. Então, que Deus te abençoe nessa manhã e vamos para a palavra, porque a palavra de Deus é quem vai libertar aí dentro do teu lar, é quem vai curar, é quem vai abençoar a tua vida financeira, a tua vida profissional, espiritual. Tudo isso acontece quando você dá ouvido à palavra de Deus, amém? Então, aqui no Evangelho de João, no capítulo 12, eu vou ler do versículo 44 ao 47 e vou explicando a palavra para você aqui, para você entender o que é que Deus quer fazer com você aí do outro lado, para te abençoar e te guardar de tudo quanto for armação do inimigo contra a tua vida e tua família aí, amém? Vai dizer assim, ó. Então Jesus falou em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou, tá entendendo? Jesus está dizendo aqui que os discípulos, né, naquela época, quando ele foi entrando ali para Jerusalém, para o povo conhecer o rei dos judeus que tinha vindo para salvar eles, tinha alguns gregos também ali, tá entendendo? Quiseram ver Jesus ali em Jerusalém, foram falar com os discípulos combinaram lá com eles para eles se aproximar de Jesus, porque os discípulos ali ao redor de Jesus, eu creio, irmão, que era como um anjo de Deus, tá entendendo? Ao redor de Jesus, os anjos de Deus protegendo Jesus ali, para que nada de ruim acontecesse com Jesus ali. Às vezes, as pessoas podem até ignorar aquelas atitudes de Pedro, de querer ir para cima, de querer resolver na mão, mas tudo aquilo era estratégia de Deus, porque Jesus estava sempre rodeado dos discípulos ali, tá entendendo? Aquela estratégia de Pedro ali era para que as pessoas temessem, tá entendendo? Se intimidassem com aquilo, para que não viesse tocar em Jesus, que Jesus não precisava disso, mas tem que ter essas coisas, não tem que ter os anjos de Deus mais ousados, os anjos de Deus que têm mais autoridade. E no céu é assim, os anjos de mais autoridade, ele vai para a peleja, vai para a guerra, tá entendendo? Para vencer a guerra, para aquelas pessoas ter vitória na presença de Deus. Então, os discípulos ali, eu creio que era como um anjo ao redor de Deus para proteger, ao redor de Jesus, para proteger Jesus, para não deixar ninguém encostar junto de Jesus. Porque toda vez que Jesus estava se sentindo perseguido, ele saía abaixado pelo meio do povo e ia embora e ninguém tocava nele, porque ninguém estava autorizado, nem o diabo, nem nenhum homem a tocar na vida dele. Então, ninguém é autorizado a tocar na tua vida aí do outro lado, nem na tua casa, nem na tua família, nem na tua empresa, nem no teu negócio, nada que é teu, porque Deus está com a mão em cima para te proteger e te livrar quando você dá ouvido e crê a palavra de Deus, amém? Aí diz assim, ó, tá entendendo? Jesus disse que ele veio, tá entendendo, irmão? Ele veio para o mundo, não foi para julgar o mundo. Tá entendendo? Então, por isso que ele falou isso para os discípulos, porque ele disse, aquele que crê em mim, não crê apenas em mim, mas crê em mim e naquele que me enviou, em Deus, tá entendendo, irmão? Então, você tem que crer em Jesus e crer em Deus, que nem Jesus sempre falava. Credes em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus sempre falava isso para os discípulos. E diz assim, ó, quem me vê, vê aquele que me enviou, tá entendendo? Então, quem via Jesus, via Deus. Quem vê Jesus, irmão, vê Deus, vê o Espírito Santo, porque os três são uma trindade, são um só, tá entendendo? Então, quem vê Deus, vê Jesus, quem vê Jesus, vê Deus, quem vê o Espírito Santo, vê Jesus também. Onde o Espírito Santo está na tua vida, ali está a presença de Deus, ali está a presença de Jesus Cristo. Por isso que é necessário que você seja cheio do Espírito Santo, seja nascido da água e do Espírito, para você, em todo canto que chegar, em todo lugar que você for, você leva a presença de Deus com você para iluminar aquelas pessoas, aquele povo que está ali, às vezes, sem a presença de Deus. E quando você chega, você preenche aquele lugar todinho, porque a luz de Deus está na tua vida. Porque a gente tem que ser luz no meio das trevas, irmão, nesse mundo. A gente tem que ser a luz que ilumina esse mundo, porque esse mundo está sendo iluminado pelo povo de Deus, pela igreja do Senhor que está nessa terra ainda, tá entendendo? Porque
A luz está na igreja, a luz está no povo de Deus. Então a gente tem que permanecer firme, ouvindo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, para que a gente possa permanecer nessa luz. E você também aí do outro lado, fica firme, que Deus está contigo aí. Aí diz assim, ó, eu vim como luz ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Veja que maravilha, meu. Só a pessoa crer, irmão, para sair das trevas, para sair do pecado, para sair da prostituição, dos vícios, daquelas coisas que levam o homem à destruição, tá entendendo? Só tem somente uma condição, é a pessoa crer na palavra de Deus. Então, se você não é crente, se você ainda não conhece o Evangelho, não conhece a palavra de Deus, tem muita gente que não é evangélica, mas lê a Bíblia, tem uma Bíblia em casa, lê a Bíblia, tudo, não entende, mas lê. Então, você tem que crer nessa palavra que você está lendo, você tem que crer na palavra de Deus para poder você sair das trevas e vir para o mundo da luz, que é Jesus. É isso que ele está falando aqui. A palavra de Deus é simples, irmão, o Evangelho é simples. A palavra de Deus diz que o Evangelho não é comida e nem bebida, mas é justiça, fé e alegria no Espírito Santo, tá entendendo? O reino de Deus não é opressão, é salvação, é libertação. Então, quando você crê em Jesus Cristo, você está crendo em Deus, você está crendo no Espírito Santo que habita dentro da nossa vida e na tua vida aí também do outro lado, quando você dá crédito à palavra de Deus e aceita Jesus como Salvador da sua vida. Então, nessa manhã, Jesus está dizendo aqui, eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, você só permanece nas trevas se você quiser. Você só permanece no pecado aí se você quiser. Tá entendendo? Então, você tem uma condição para sair das trevas, sair do pecado, sair desse sofrimento que você está vivendo, dessa humilhação. Porque o inimigo humilha, irmão, as pessoas que estão nas trevas, que estão vivendo no pecado, na prostituição, nos vícios. O diabo humilha essas pessoas. Mas Deus hoje quer te dar liberdade, quer te dar salvação, para que você saia dessas condições tristes que você está vivendo aí e venha ter uma vida de alegria, de paz na presença dele, amém? Então, que a palavra de Deus, nesse momento, esteja te alcançando aí no teu coração do outro lado, você que não é ainda cristão, e você que é cristão também, esteja sendo abençoado em nome de Jesus Cristo, porque Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar tudo que você está fazendo aí do outro lado, porque você é uma pessoa que guarda a palavra de Deus e os mandamentos de Deus no seu coração. Aí diz assim, ó, se alguém ouvir as minhas palavras, veja bem, preste atenção, se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo, glória a Deus, está vendo? Outras condições que Jesus deixa o homem bem à vontade para aceitar ele. Jesus deixa o homem bem relaxado, tá entendendo? Sem opressão. Por isso que eu estou falando que o reino de Deus não é opressão, é libertação, irmão. Quando você aceita a ser liberto, quando você aceita as condições que Jesus te dá, você é salvo, você é liberto, você é curado, você é livre da morte, dos grilhões da morte, você é livre e guardado debaixo da potente mão de Deus. Então é isso que Jesus está te dizendo aqui, ó. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não a julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então Jesus não quer julgar o mundo. A gente não tem que ficar julgando as pessoas que estão nesse mundo, que está nos vícios, que está bebendo, que está fazendo coisa. A gente não tem que julgar essas pessoas, a gente tem que orar por elas, a gente tem que entregar elas na mão de Deus, para Deus dar oportunidade a elas, de ela conhecer também a palavra de Deus, de ela conhecer Jesus. Jesus é a palavra viva de Deus, irmão. Quando a pessoa conhece Jesus, recebe a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, a vida dela muda. E muda para melhor, para maravilha, tá entendendo, irmão? Nunca para pior, é sempre para melhor. Faça um teste, você que não é cristão, você que não conhece a palavra de Deus, que não é evangélico, aceite Jesus como Salvador para você ver a mudança que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai tirar de toda essa destruição, de toda essa opressão maligna, depressão, angústia, doença, tristeza, perturbação que estiver acontecendo aí dentro do teu lar, no teu casamento, na tua casa. Deus vai tirar essas coisas todinho do meio da tua família, porque você agora tem um príncipe da paz, o príncipe da salvação e da vida com você, e jamais esse mal, essas coisas ruins vai poder te atacar mais, porque você está guardado debaixo da potente mão de Deus quando você aceita Jesus como Salvador. Então ele veio para salvar você, irmão, que está no mundo ainda, que não é crente, que não conhece a palavra de Deus. Jesus veio para isso, para salvar você, assim como ele também um dia me tirou desse mundo e me trouxe para a presença dele. E eu quero também ver você um dia liberto, glorificando e louvando o nome desse Deus
que é maravilhoso na nossa vida, amém? Então, que Deus te abençoe aí do outro lado, Deus te guarde, Deus te livre, que Deus abençoe esse dia na tua vida, o nome dele ser glorificado, e que nunca mais você venha esquecer do livramento e da cura e da libertação que Deus fez hoje na tua vida, porque tu desse ouvido à palavra de Deus. Porque a palavra tem que te libertar, irmão, tem que te curar, porque Jesus disse que a palavra dele não volta para ele vazia, tá entendendo? Passa os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus não pode passar vazia. Se você creu, se você ouviu e deu crédito, você hoje está sendo liberto, você hoje está sendo curado, está sendo livre das artimanhas do inimigo aí do outro lado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Receba a palavra e seja abençoado. E eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração pela tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, toma a vida dessa mulher. Toma essa pessoa, meu Pai, que parou, meu Deus, para escutar a tua palavra, meu Deus, e acreditou no coração dela, Pai, que se ela te aceitar, toda aquela maldição, todas aquelas perseguições, aquelas afrontas, meu Deus, que ela está sofrendo, aquela doença, Pai, que está ali matando aquela pessoa ali, ela vai ser curada, Pai, ela vai ser liberta, para o teu nome ser glorificado, meu Deus. Então, salva, Pai, essa pessoa nessa manhã. Toca, meu Deus, na vida dela, meu Deus. Que ela coloque o desejo no coração dela querer sair da vida do pecado, da vida da destruição, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo nessa manhã. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.